Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, dia 19 de junho. Título: Você tem o poder libertador de Deus. Texto base, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Todos tiveram de suportar dificuldades em algum momento da vida, incluindo o apóstolo Paulo. Ele descreve algumas das dificuldades que enfrentou na Ásia em 2 Coríntios capítulo 1, do verso 8 ao 9, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Perceba a primeira parte do versículo 8, onde Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. A palavra tribulação é a palavra grega thlipsis, que era usada para transmitir a ideia de uma situação de forte pressão. De fato, em dado momento, essa palavra foi usada para retratar uma vítima que foi primeiramente amarrada com uma corda e deixada de costas. Então, uma enorme e pesada rocha foi lentamente baixada sobre ela até ela ser esmagada. Isso, de fato, seria uma situação de forte pressão para o homem que está sob a rocha. Ele estaria em um lugar apertado, sob um fardo pesado ou em um grande espremedor. Ao usar a palavra, Paulo está dizendo: nós estamos sob uma forte pressão, uma quantidade incrivelmente pesada de estresse e pressão. Estávamos em circunstâncias muito apertadas. Nossa mente estava sendo exprimida. Parecia que nossa vida estava sendo empurrada para fora de nós. Você poderia pensar que Paulo está se referindo a sofrimento físico. É claro que o sofrimento físico é difícil, mas o maior sofrimento de todos sempre ocorre na mente: o sofrimento mental. Uma pessoa pode viver com dor no corpo se a mente ainda estiver no controle. Entretanto, quando o sofrimento começa a operar na mente dessa pessoa, seu corpo e sua mente poderão acabar entregando os pontos. O maior sofrimento de Paulo não foi físico, mas mental. É por isso que a seguir ele diz: porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Verso 8. Preste especial atenção a essa primeira frase. Porquanto foi acima das nossas forças. Em grego, ela é a frase ket hyperbole. Ela é extremamente importante no testemunho de Paulo. Ela significa literalmente arremessar para além de, superar, exceder ou ultrapassar qualquer coisa normal ou esperada. Ela descreve também algo que é excessivo e além da gama normal do que a maioria das pessoas se disporia a vivenciar. Ao usar essa palavra, Paulo diz: nós estávamos sob uma quantidade de pressão que não é normal. Foi muito além de qualquer coisa que houvéssemos experimentado anteriormente. Foi excessivo, inacreditável, insuportável e excessivamente demasiado para qualquer ser humano suportar. Paulo prossegue dizendo que aquela pressão era acima das forças. Essa palavra acima também é importante. Ela é a palavra grega hyper, que sempre transmite a ideia de algo excessivo. Para explicar quão ruim era a sua situação, Paulo está empilhando palavras sobre palavras, todas as quais retratam com precisão quão terrivelmente ruim foi a provação na Ásia para ele e seus companheiros de viagem. É quase como se Paulo estivesse dizendo: a força humana normal nunca teria sido suficiente para essa situação. A força necessária era muitíssimo superior à força humana. Aquela situação exigia uma quantidade de força de que eu nunca havia precisado. Estava além de mim. Então,
Paulo diz, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A palavra grega para desesperar é a palavra exaporeomai. Ela era usada em um sentido técnico para expressar que não há saída. É daí que provém a nossa palavra exasperado, que descreve pessoas que se sentem presas, apanhadas contra a parede, amarradas e totalmente desesperadas. Hoje, nós poderíamos dizer: lamento, mas parece que este é o fim da estrada para você. Então, Paulo continua no versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. A palavra sentença é a palavra grega apocrima, que neste sentido fala de um veredicto final. Paulo está dizendo: pareceu-nos que o veredicto havia sido dado e nós não sobreviveríamos. Quando todas essas diferentes frases e palavras são analisadas em conjunto, torna-se muito claro que naquele momento o principal sofrimento de Paulo era mental, não físico. Ele está descrevendo a agonia mental em uma medida que poucos de nós já experimentaram. Devido a todas essas palavras gregas, o texto a seguir poderá ser tomado como uma tradução interpretativa desses versículos. Irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam o apuro horrivelmente apertado, ameaçador da vida que nos sobreveio na Ásia. Ele era inacreditável. De tudo por que passamos, esse foi o pior de todos. Parecia que a nossa vida estava sendo esmagada. Foi tão difícil que eu não sabia o que fazer. Nenhuma experiência pela qual eu havia passado exigiu tanto de mim. De fato, eu não tinha força suficiente para lidar com aquilo. Perto do fim dessa provação, eu estava tão sobrecarregado que pensei que nunca sairíamos. Eu me senti sufocado, preso e fixado na parede. Realmente pensei que fosse o fim da estrada para nós. No tocante a nós, o veredicto estava dado e dizia morte. Porém, verdadeiramente não foi um grande choque, porque já estávamos sentindo o efeito da morte e da depressão em nossa alma. Paulo não nos diz exatamente o que aconteceu a ele e a sua equipe quando eles estavam na Ásia. Porém, seja lá o que for que tenha sido, foi a experiência mais extenuante pela qual eles haviam passado até aquele momento. Você poderá perguntar: por que Paulo desejaria que nós soubéssemos que ele passou por momentos tão difíceis? Ele queria que nós sentíssemos pena dele? Absolutamente não. Paulo queria que nós soubéssemos que todos sofrem dificuldades de tempos em tempos. Até mesmo os maiores, mais conhecidos e celebrados líderes espirituais são confrontados com situações devastadoras ou desafiadoras. Veja, mesmo com todo o seu conhecimento, revelação e experiência, Paulo ainda foi atacado pelo diabo. Aquele ataque foi tão agressivo que Paulo escreveu a ponto de desesperarmos até da própria vida. Descrevendo as emoções intensas que sentiu ao passar por aquelas circunstâncias extremamente difíceis. Porém, Paulo não cedeu e não morreu. De semelhante modo, se você se mantiver firme e lutar exatamente onde estiver, também não cederá nem será destruído. Como Paulo, você conquistará a vitória. Então, será capaz de dizer que a aprovação aconteceu para que você não confiasse em si mesmo, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9 e 10. Você tem o poder de livramento de Deus. Ele salvou você no passado, ele o resgatará agora e ele o resgatará várias vezes no futuro. Tudo que ele pede é que você permaneça no lugar onde ele o chamou, recusando-se a mover-se, rejeitando toda tentação de desistir e decidindo nunca ceder à pressão que o diabo quer exercer sobre você.
Se você for fiel e se agarrar ao poder e à armadura de Deus, descobrirá que Deus estará com você ao longo de todo o caminho até uma conclusão bem-sucedida. Minha oração para hoje. Senhor, tu nunca me abandonaste e nunca me abandonarás. Quando o diabo tenta me esmagar com estresse, eu lanço sobre ti o peso de meus cuidados. Não tenho como agradecer-te suficientemente por tirares todas essas pressões de meus ombros e me libertares para caminhar em paz. Meu coração está simplesmente transbordando de gratidão pela força e pelo poder que tu liberaste dentro de mim. Eu sei que com a tua ajuda contínua eu serei vitorioso e esses problemas fugirão. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho o poder de livramento de Deus. Ele me resgatou antes. Ele me resgatará agora. E ele me resgatará quando eu precisar do seu poder novamente no futuro. Eu permaneço exatamente onde Deus me chamou. Eu me recuso a mover-se. Rejeito toda tentação de desistir. E nunca cederei às pressões para deixar de fazer o que Deus me disse para fazer. Serei fiel e Deus me capacitará a fazê-lo ao longo de todo o caminho, até o meu lugar de vitória. Declaro isso pela fé, em o nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você consegue pensar em um momento em que passou por circunstâncias tão difíceis que você se perguntou se sobreviveria à situação? Obviamente você sobreviveu. Então, qual foi a coisa que mais ajudou a você a superar aquela provação? 2. Ao pensar em outros que estão passando por momentos difíceis agora, qual é a coisa mais eficaz que você poderia fazer para ajudá-los a superar suas circunstâncias difíceis? Número 3. Por que você não faz uma lista de 10 coisas práticas que você pode fazer para encorajar essas pessoas e lembrá-las de que você está firme com elas em fé até elas saírem vitoriosas dessa provação? Mesmo com todo o seu conhecimento, revelação e experiência, Paulo ainda foi atacado pelo diabo. Esse ataque foi tão agressivo que Paulo escreveu a ponto de desesperarmos até da própria vida, descrevendo as intensas emoções que sentiu ao passar por aquelas circunstâncias extremamente difíceis. Porém, Paulo não cedeu e não morreu. De semelhante modo, se você se mantiver firme e lutar exatamente onde está, também não cederá, nem será destruído. Como Paulo, você obterá a vitória. Sejamos abençoados na prática da palavra.